presente trabalho visa abranger o puerpério e fornecer maiores informações técnicas a fim de que este período seja devidamente respeitado e acompanhado, levando em conta toda a recuperação e transformações ocorridas durante o período da prenhez, e possibilitar que a vaca tenha futuras gestações saudáveis. Devemos considerar que o puerpério possui três partes. A primeira parte é o período puerperal, que acontece entre o sétimo e o 14º dia pós-parto. Inicia-se após a expulsão fetal e continua até a hipófise adquirir a capacidade de resposta aos fatores liberadores de GNRH. A segunda parte se chama período intermediário, que a duração é variante de acordo com as condições que afetam a ovulação, e se inicia com o aumento da sensibilidade hipofisária frente aos estímulos do GNRH produzidos e liberados do hipotálamo, continuando até a primeira ovulação. E temos a terceira parte, que poderemos chamar de período pós-ovulatório, que este se inicia na primeira ovulação e estende-se até a involução completa do útero, em torno da sexta semana das vacas que pariram sem complicações. Na prostaglandina PGF2-alfa em involução uterina, podemos dizer que, no puerpério, devido à elevada incidência de contaminação bacteriana, há liberações de PGF2-alfa. Em um estudo, Bossur e Peter, em 1987, sugeriram que vacas com infecções uterinas aumentam a produção de PGF2-alfa, cortisol, associado à formação de ovários císticos. Se há uma liberação curta de PGF2-alfa, a involução uterina está prejudicada. Já se a duração for longa, o processo de involução será acelerado. Em um estudo de 2 grupos de vacas, no qual um grupo de animais estava com infecção uterina e o outro grupo não estava, o estudo mostrou que no grupo que os animais estavam sem infecção, não há correlação entre a liberação de PGF2-alfa e ciclicidade ovariana. Este grupo de animais ovulou mais precocemente quando comparado com o grupo de vacas infectadas. Na atividade ovariana no puerpério, os ovários frequentemente contêm numerosos folículos que não irão ovular, os quais tornam-se rapidamente atrésicos e frequentemente são confundidos como cistos. Após 30 dias do pós-parto, a maioria das vacas equilibradamente nutridas devem demonstrar pelo menos um estro. O intervalo médio do primeiro estro pós-parto é de 15 dias em vacas que pariram sem complicações e de 35 dias para animais que tiveram complicações no parto. Os cistos foliculares estão presentes com mais frequência em vacas com elevada produção de leite e naquelas que tiveram complicações no parto. Em torno da metade das vacas com cisto precoce, isto é, na fase do período intermediário, conseguem ter a espontânea involução dos cistos. Os fatores que comandam o desenvolvimento do folículo dominante envolvem o recrutamento de uma série de folículos que tornam-se gonadotrofinas dependentes. De todos os recrutamentos, apenas um folículo é selecionado para o crescimento, sendo ele maior que 10 milímetros de diâmetro, o qual suprime o crescimento de outros folículos. O folículo dominante ovula se o seu grau de desenvolvimento coincidir com a regressão do corpo lúteo. Há diminuição de LH e FSH na hipófise anterior no período final da gestação e no início do puerpério. O FSH é baixo durante breve período da parturição e depois eleva-se, começando um novo recrutamento de folículo dominante. A ovulação do folículo dominante só ocorre quando a pulsação de LH acontece a cada 40 a 60 minutos, para a máxima produção de estrógeno e acontecer o feedback positivo. O FSH é o principal responsável pelo recrutamento do folículo e o LH é a chave para a maturação final e a ovulação. A nutrição e a remoção do bezerro ou a diminuição da frequência de mamadas influenciam significativamente a frequência pulsátil do puerpério precoce, levando o folículo dominante a ficar mais estreito.
Após o parto, não há fatos claros e definidos da atividade de FSH e LH independente de amamentação, lactação ou outras funções. Os níveis de FSH aparecem primeiro no plasma, seguido do LH. Em vacas lactantes, devido ao aumento de liberação de GnRH, há aumento nos níveis de LH e assim aumentando a frequência dos pulsos, e chega ao auge na onda ovulatória. Outros órgãos envolvidos. Existem outros órgãos endócrinos envolvidos no controle da função ovariana no puerpério. O útero, ele exerce influência que abriga o embrião desde o início do seu desenvolvimento até o final. A maioria das ovulações que acontecem no pós-parto ocorrem no ovário, correspondendo ao corno não grávido. Os metabólicos da prostaglandina normalmente retornam aos seus níveis normais antes da primeira ovulação pós-parto. O eixo do útero ovariano tem efeito inibitório sobre a secreção hipofisária de LH durante o puerpério precoce. O córtex da adrenal tem importante função no retorno da estro pós-parto. Tem também a administração de ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que suprime a secreção de LH. Tem o estímulo do teto, que causa uma elevação na glicocorticoide, causando efeito inibitório de amamentação. Isso influencia no retorno da atividade ovariana pós-parto. Foram feitas pesquisas para métodos para acelerar o primeiro estro e a ovulação. Nos bovinos de leite, a primeira ovulação do pós-parto ela ocorre em torno da segunda e terceira semana, e a primeira estro visível normalmente na segunda e na terceira semana após. Em torno de 15% dos animais não são observados as anormalidades da atividade ovariana, que seria o cisto folicular ou luteínico. Durante os 2 meses pós-parto, houve maior incidência dessas afecções entre 25 a 38 dias pós-parto, prolongando o período da nova concepção. Para alguns pesquisadores, o GnRH, administrado no período intermediário, tem melhorado a fertilidade de vacas com evolução uterina deficiente. Para melhorar a fertilidade do animal, o GnRH deve ser administrado em torno do 12º ao 18º dia pós-parto, para reduzir o período entre os partos. No entanto, trabalhando com bovinos leiteiros no puerpério precoce, não puderam confirmar tais observações. Porém, ao pesquisarem os efeitos do GnRH no puerpério tardio, 35º dia pós-parto, pode-se observar melhorias quanto à visualização do estro, melhor índice de ovulação, bem como melhor desenvolvimento folicular no grupo tratado com GnRH. A progesterona tem sido utilizada para melhorar os sinais visíveis do estro e a ocorrência de ciclos curtos depois da primeira ovulação pós-parto. Segundo estudos, a deficiência nutricional e o estresse pode causar o prolongamento do desenvolvimento de folículos dominantes. Portanto, os animais privados de boa nutrição e estressados requerem estímulos gonadotróficos, como pré-tratamento com a progesterona. Deste modo, entende-se que o bom manejo das vacas paridas a menos de 60 dias, a utilização de progesterona com PMSG, a elevada qualidade do sêmen e a competência do inseminador é fundamental para se chegar a bons resultados. Dentre os fatores que influenciam a evolução uterina estão a idade, portanto, em vacas primíparas a evolução é mais rápida, a estação do ano, que influencia na primavera e no verão, a amamentação e ordenha, o clima, pelo estresse calórico, que aumenta a evolução, o tempo da evolução, anormalidades peripartais, como distocia, retenção, hipocalcemia, cetose, gestações gemelares, metrite cesariana e maior movimentação dos animais no puerpério. E os fatores que influenciam no retorno da atividade ovariana também são nutrição, amamentação intensa, frequência de ordenha, o clima e o puerpério com problemas.
O anestro nos bovinos é um evento fisiológico normal, onde ocorre a involução uterina e os ovários indicam sua atividade ovariana. Ele só é patológico quando ultrapassa o período médio aceito. Também é influenciado pela nutrição, pelo clima, pela raça, idade, fatores ambientais e genéticos. As infecções são outros problemas que ocorrem no anestro pós-parto. Retenção de placenta, metrite, gestação gemelar e doenças debilitantes crônicas estão relacionadas ao anestro prolongado. Em bovinos entre o primeiro e o 14º dia pós-parto, ocorre a retenção de placenta e a metrite puerperal. A retenção de placenta é um problema comum no puerpério precoce de bovinos, aumentando o risco de infecções. Existe um grande debate no quadro de retenção de placenta quanto à remoção manual da placenta retida. De uma maneira geral, a remoção é contraindicada, principalmente se associada a uma metrite séptica ou tóxica. A única indicação é, após a inspeção vaginal, ser constatado que a placenta está solta no útero. Apesar de todo o debate no tratamento, deve ser utilizado antibiótico-terapia e medidas de antisepsia para evitar as infecções secundárias. Do ponto de vista nutricional, há uma relação geral entre a nutrição balanceada fornecida e o anestro. O anestro pode ser causado pelo simples fato de uma alimentação deficiente, principalmente quando ela é pobre em energia. O animal com uma baixa produção deve ciclar primeiro, mas a extensão do período aberto entre o parto e a concepção vai ser maior. A ovulação está associada com o retorno do equilíbrio alimentar do animal frente ao balanço energético negativo. Mas, contudo, há animais que ainda ovulam, mesmo frente a um balanço energético negativo. Há tempos atrás, pensava-se que a reprodução precoce, que 60 dias pós-parto, seria prejudicial à futura vida reprodutiva do animal. Estudos datam que o primeiro serviço pós-parto realizado entre o 60º e o 90º dia possuía os mais elevados índices de prenhez. Com isso, diversos estabelecimentos seguiam a regra da inseminação após 60 dias do parto. Porém, após a indagação dos pesquisadores, foi descoberta que a inseminação antes dos 60 dias pós-parto geravam resultados de aumento de 0,08 serviço por vaca prenhe, porém, o intervalo entre os partos baixava em 15 dias. Contudo, os estudos concluíram que as vacas inseminadas mais rápido pós-parto encurtavam o período entre os partos e melhoravam os custos para os criadores, sem prejuízo para a futura vida reprodutiva das mesmas.